Primeira reunião a gente já esquece, né? Já vamos perdendo as rotinas. Obrigado, Thaís. Então, pessoal, hoje nós retomamos as atividades da SFPE, 22 de janeiro de 2022. Nós temos aí uma sequência organizada para essa reunião. Normalmente são 10 minutos para um pesquisador, 10 minutos para um homenageado do dia, né? Alguém que já fez muita coisa pelo Brasil. Hoje nós temos o Alexander e também um patrocinador. Hoje vai ser o Hernan, da HCT, Tecnologia Encapsuladora. Certo? Andresa, vamos começar com você. Já pode compartilhar a tela. Deixa eu te dar o acesso aí. Tenta aí ver se consegue compartilhar a tela. Consegui. Pronto. Já tá dando para ver? Tá sim, tá normal. Então, tá. Bom dia, eu sou a Andresa, sou estudante do 6º ano de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E eu vou apresentar a minha iniciação científica sobre a segurança contra incêndio de edificações tombadas como patrimônio histórico-cultural, e o meu objeto de estudo foi a Catedral Metropolitana de Campinas. A escolha do objeto de estudo se deve à importância ímpar da catedral para a nossa cidade. A igreja é um marco do desenvolvimento da cidade, nascida como o bairro de Jundiaí, acompanhou a Revolução de 1932, a elevação da Vila de São Carlos à cidade de Campinas nas décadas de 1830 a 1840, a implantação da Diocese em 1908 e da Arquidiocese em 1958. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar a história da edificação. Como Campinas era um bairro de Jundiaí, a vida religiosa se dava na cidade e a longa distância que precisava ser percorrida motivou a construção da primeira capela aqui. Com o desenvolvimento, se fez necessária a construção de uma igreja que refletisse a grandiosidade de Campinas. Assim, em 1807, começaram as obras da atual Catedral Metropolitana de Campinas, na Praça José Bonifácio. Foi utilizada a técnica construtiva de taipa de pilão e grandes nomes da arquitetura e engenharia foram envolvidos na construção da edificação, como Ramos de Azevedo e Vitoriano dos Anjos. 76 anos depois do início da construção, em 8 de dezembro de 1883, a igreja foi inaugurada. Em 1923, aconteceu a primeira reforma da catedral, com as paredes da Capela do Santíssimo e da Sacristia sendo aumentadas e a construção da cripta sob o altar-mor, entre outras grandes mudanças. Em 1954, aconteceu a segunda reforma com o restauro das paredes internas, dos pisos de mármore e madeira, os telhados foram remodelados e as janelas foram substituídas. Em 1981, a catedral foi tombada como patrimônio histórico pelo CONDEFAT, o órgão de preservação estadual, e em 1988 foi tombada pelo CONDEPAC, o órgão de preservação municipal. Para ressaltar a importância dessa edificação, eu trago mais alguns dados relevantes para vocês. A catedral é o maior edifício de taipa de pilão do mundo, com uma área bruta de 2.890 metros quadrados. Por dia, são realizadas 3 missas com cerca de 3.000 fiéis no total, contando com uma rotina de batismo, catequese, liturgia, exéquias, dízimo, casamento e diversas outras organizações de cunho social. Seu primeiro restauro foi em parceria com os alunos da PUC de Campinas em 1999, e desde então outras fases de restauros foram iniciadas, mas a catedral ainda está angariando fundos para realizar os reparos necessários. 2 tragédias marcam a história da catedral. Uma durante sua construção, em 1865, em que o alicerce de 2 das 4 colunas externas se rompeu, vitimando 4 funcionários e uma criança. A outra se deu em 2018, em que um homem abriu fogo contra os fiéis ao final da missa e matou 5 pessoas, deixando outras 3 feridas. Diante desse cenário, nos preocupamos com a preservação não só do prédio, da técnica construtiva e dos objetos contidos no interior da catedral, como também nos preocupamos com a preservação da vida dos frequentadores do local. Usamos 4 bases de dados principais para fazer a pesquisa: o Portal CAPES, o Google Scholar, o ResearchGate e a Alesp. Nelas, pesquisamos sobre leis de restauro, sobre a catedral e principalmente sobre a segurança contra incêndio e acessibilidade, pensando na demografia dos fiéis, que é, em sua maioria, idosos e ou pessoas com mobilidade reduzida. Nas pesquisas, foi encontrada a portaria sobre o combate ao incêndio em bens tombados publicado pelo IPHAN, após o incêndio do Museu Nacional em 2018, no Rio de Janeiro. Nele, a segurança se pauta em 3 critérios. Primeira, prevenção, com compartimentação horizontal e vertical para evitar a propagação em outros ambientes, segurança estrutural para garantir que não haja desabamento dessa estrutura e uso de materiais retardantes. Proteção, com saídas de emergência claramente sinalizadas e de fácil acesso e sistema de detecção e alarme.
Combate e extinção, com uma equipe de brigadistas treinada e sempre à disposição com chuveiros automáticos, hidrantes e extintores. Com base nessa portaria e no decreto número 63.911 de 2018 de São Paulo, foi verificada em visita em loco a edificação que, com exceção do hidrante urbano, de instalações elétricas novas e de brigadistas, não consta nenhuma das intervenções necessárias para combate contra incêndio. Segundo o decreto de acessibilidade, também não se encontra nenhuma das intervenções previstas. A edificação conta com muletas e cadeiras de rodas para disponibilizar ao público, porém se faz necessário 10 assentos indicados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 10 espaços indicados para pessoas com cadeiras de rodas e 5 assentos confortáveis para pessoas obesas. Em adição às mudanças previstas em instrução técnica e no decreto, é sugerida a mudança da disposição dos bancos para 45 graus para facilitar a evacuação e adequação das entradas para garantir acesso e remoção facilitada para pessoas com mobilidade reduzida, além do traçado das rotas de fuga em caso de emergência. Foi feita análise das rotas de fuga da nave da catedral, buscando manter um trajeto contínuo, desobstruído e conectando os espaços internos com os externos com uma distância de no máximo 40 metros. O pavimento térreo da catedral é o mais utilizado pela comunidade e também é o que podemos garantir a acessibilidade e as rotas de fuga mais facilmente. Segundo a instrução técnica número 11/201, referente às saídas de emergência, a distância máxima a ser percorrida em edificações sem chuveiros automáticos, sem detecção automática de fumaça e com apenas uma saída acessível, deve ser de no máximo 40 metros. No caso da catedral, a nave apresenta uma dimensão de 36 metros por 3,5 metros. Dos outros pavimentos, onde se encontra o mezanino, a sala para estudos bíblicos e outros cursos católicos e a torre do sino, encontram-se os maiores desafios. São áreas muito estreitas, onde o acesso se dá por escadas helicoidais, impossibilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Nesse caso, é sugerido um retrofit como um elevador no próprio corrimão da escada, apenas para pessoas com mobilidade reduzida, para assegurar o acesso dos mesmos em todos os espaços da catedral. Aqui são apresentadas as rotas de fuga do pavimento do mezanino e da cripta. Ambos espaços ainda sem acessibilidade para pessoas com cadeiras de rodas ou pessoas que utilizam muletas. Para garantir a acessibilidade dos ambientes, será necessário realizar o retrofit citado anteriormente. Porém, em caso de incêndio ou qualquer outra emergência, os espaços são de difícil acesso e de alto risco para os ocupantes. Em visita à igreja, também foi possível experimentar os retrofits feitos. Na escadaria da entrada, além de corrimão fora de norma, ele não vai até o final da escada, os degraus não apresentam fita antiderrapante. Não consta também quaisquer sinalizações para assentos destinados às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou obesas. Apesar dos incontáveis esforços, a Catedral de Campinas continua esquecida. Sem investimento governamental e com poucos recursos, seu restauro continua em pausa e dependendo de contribuições de seus fiéis. Ainda é preciso pesquisar os materiais necessários e possíveis para garantir a preservação do edifício durante e após a fase de restauro, sem a descaracterização da construção, além de simulação presencial em loco da desocupação emergencial para aferir a eficiência das rotas de fuga e saídas de emergência, bem como educar a população para a conscientização pública do risco e das perdas de um acervo histórico incalculável. Essa pesquisa foi realizada por mim, Andresa Tavares Belé, em parceria com a professora doutora Carla Neves Costa. Gostaria de agradecer à Unicamp, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, ao CNPq e à SFPE Brasil pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Muito obrigada. Bom. Obrigado, a gente que agradece, Andressa. Tá? Pessoal, as perguntas a gente vai deixar no final, tá? A gente tenta economizar aí o tempo, tá? Encurtar o tempo para a gente ser objetivo no começo. E a gente, no final, então, abre para perguntas, tá? E mesa redonda. Então, vamos para o homenageado do dia, tá? Professor Alexander Greaves está aqui. Nesse espaço a gente traz sempre um dos heróis aí da área de incêndios, alguém que já fez muita coisa pela área, e a gente queria te honrar nesse momento, tá? Você foi uma das pessoas que ajudou no desenvolvimento do Brasil, apesar da gente não ter um desenvolvimento tão grande, né? Não está comparado ainda aos países
mais desenvolvidos na área de incêndios. O que a gente tem é devido ao trabalho, esforço, né, investimento de vocês. Então, é onde a gente sempre tenta trazer o exemplo e tentar aprender junto com vocês, certo? Você tem a palavra, a gente gostaria de te conhecer mais, saber um pouquinho da tua história, né, e te agradecemos desde já. Obrigado pelo convite, pessoal. Agradeço pela homenagem. Espero merecer realmente. A gente faz um esforço. Digamos assim, eu sou um dos dinossauros da área de incêndio, juntamente com alguns coronéis, o professor Seito também, a Rosa e outras personalidades que temos. Na realidade, eu entrei no sistema de proteção contra incêndio há mais de 20 anos atrás, ou mais de 25 já nessa altura, estou ficando velho, mas tudo bem. A minha formação é engenharia elétrica, eu me formei... Bom, e fiz especialização em diversas áreas, engenharia de sistemas, pela USP, a administração industrial também pela USP, e especialização tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, através de cursos com indústrias, na área industrial. Na França, fiz cursos de detecção de gases, e também parte da França e Itália, proteção contra explosão, que é uma área que depois eu acabei entrando em função de projetos e necessidades. Portanto, hoje, somos diretores da Speed Safety, que é uma empresa projetista, fornecedora, representamos várias empresas europeias, porque a gente só trabalha com sistemas, e americanos também, a gente só trabalha com sistemas certificados, que é uma das coisas mais importantes, e os bombeiros agora estão começando também a exigir. Então, trabalhamos com grandes marcas, porque ali a gente sabe que temos sistemas certificados, tanto pela NFPA, pelo LFM, e também seguem as certificações da VDS, na europeia, e N54. Isso é importante porque o mercado brasileiro está inundado, infelizmente, de sistemas que não têm certificação. E, infelizmente, não vou citar nomes, que não importa nesse momento, um sistema de proteção contra incêndio que não é certificado por um laboratório certificado, ele só apresenta problema. Ontem, inclusive, tinha uma reunião numa fábrica em Guarulhos, no qual o pessoal se encheu do sistema que estava instalado lá, pediram para a gente arrancar e instalar outro, porque o sistema, eles já gastaram mais de R$100 mil e não conseguiram botar o sistema funcionando corretamente, porque o sistema não é certificado. Isso na área industrial, mais importante ainda. Bom, de qualquer maneira, vamos lá, eu também fui gerente do sistema de radar do lançador de foguetes Astros 2 da Avibras, aeroportos, que eu participei do projeto quando eu era engenheiro da Hidrocertos, que é uma das maiores empresas de engenharia que o Brasil teve, aeroporto de Manaus, de Belém, de Galeão, o de Guarulhos, que eu fui o coordenador do projeto de sistema de transmissão de dados e telefonia lá. No estudo do Hospital das Clínicas, estudos ambulatórios, eu fui responsável pelo projeto do sistema de supervisão e controle do hospital. Na BRF, participamos de 5 projetos, inclusive no início, alguns anos atrás, com um grupo de trabalho que já não estava na BRF, desenvolvemos vamos dizer, uma espécie de manual de como deveria ser o sistema de proteção contra incêndio, explosão e gás nas unidades. Ou seja, seria um manual básico de qual seria, a filosofia que deveria ser. Por exemplo, o sistema de combate, o sistema de hidrantes, a gente instituiu, teríamos um anel externo, né, no redor da fábrica, da planta. Em determinados lugares, conforme o projeto, teríamos as entradas principais para atender aqueles setores, abatedouro, desosso, não importa, dependendo do projeto.
e também a proteção específica que todas as unidades têm, sistema de amônia, porque a refrigeração é feita no circuito fechado por amônia. E algumas unidades têm, por exemplo, tanques de amônia de 5 toneladas, de 8 toneladas, o que é uma verdadeira bomba atômica. E aí instituímos também, através desse programa, desse grupo, qual deveria ser as proteções mínimas, a detecção de gás, de que maneira ia ser feita, e assim por diante. E aí começamos a desenvolver alguns cases de proteções para áreas específicas. Por exemplo, eu não consigo colocar detecção de fumaça num ambiente pontual, num ambiente que eu tenha vaporização, perdão, que eu tenha parte de, como se diz, que é o chamamento, que é de você fazer o pré-cozimento, assim por diante. Então, são áreas muito específicas. E depois, agora, inclusive, tivemos há pouco tempo 2 projetos no sul da Bahia que pararam em função das dificuldades que eles têm. O Corpo de Bombeiros, para minha surpresa, da Bahia, passou a exigir, porque era um frigorífico lá de uma extremamente baixa temperatura, daria menos 30 graus, que é frigorífico de processamento de frutos do mar para exportação. E o bombeiro exigiu detecção de fumaça dentro do frigorífico. E isso, obviamente, virou um case, porque representamos a Securiton, que é uma das únicas do mundo que tem um sistema de aspiração que permite ser colocado em temperaturas abaixo de 18 graus, abaixo de 20, 25 e 30 graus. É um sistema incorporado na parte da tubulação, digamos, de aspiração, nos pontos para não congelar, e tem que se fazer um projeto específico, que é caso a caso. Então, eu fiquei surpreso porque os bombeiros exigiram, senão eles iam fechar a fábrica. E agora também estou tendo informações de que outros estados e outros bombeiros estão passando a exigir você ter detecção de fumaça dentro dos frigoríficos. E isso exige sistemas muito específicos, porque é caso a caso, projeto por projeto. E aí a coisa me deixou mais contente, tá, Mário? Porque lembra de quantos anos a gente está tentando botar na cabeça dos bombeiros dos estados, de que existem sistemas que permitem proteções adequadas dentro de áreas muito agressivas. Existe. Agora, o grande problema hoje que eu estou vendo é que nós, infelizmente, o pessoal não está entendendo que um projeto correto de proteção de incêndio, a primeira coisa, ele tem que partir de uma boa análise de risco. Uma análise de risco coerente que vai me determinar, tá, quais as áreas, de que maneira, que riscos eu tenho, e eu vou determinar, em função dessa análise de risco, que tipo de proteção eu vou colocar. Tá? Porque não adianta querer colocar um detetor pontual de fumaça numa área onde eu tenho cozimento específico, por exemplo, no caso de frigoríficos, para você preparar algumas coisas. Ou indústria de processamento de alimentação, onde tem, vamos chamar assim, de cozinhas específicas industriais, até para fazer bolos, fazer pães, e tem certas áreas que, ou então até, por exemplo, de preparação da batata chip, que são aqueles tachões específicos, e você tem ali um vapor que sobe com temperaturas que podem variar, além do que estão altamente contaminados, com gordura, sal e etc. Óbvio, aquela área, aquele setor tem um projeto específico de proteção com equipamentos específicos. Outras áreas têm outros equipamentos, assim por diante. Portanto, nós sempre seguimos a regra da nossa empresa de, primeiro, eu vou fazer um projeto, ótimo, análise de risco. Vai uma equipe, que agora nós vamos, a semana que vem, tem uma grande indústria internacional que está entrando no Brasil, numa área muito específica. Nós somos os consultores deles, vamos fazer a primeira consultoria em 2 ou 3 fábricas deles, para ver onde é que está o problema, porque ocorreu um incidente que, infelizmente, teve até um óbito, e aí eles querem uma auditoria externa, independente da seguradora,
e outras áreas, até da área governamental. Nós somos contratados para uma primeira análise, pré-análise, para preparar o relatório para mandar para a sede nos Estados Unidos. Então, as empresas internacionais, multinacionais, temos alguns clientes nesse setor, eles prezam muito duas coisas. Uma correta análise de risco, porque aí quem fez a análise assina para o relatório, faz a sua RT, envia para, ou nós fazemos o projeto, ou quem vai fazer de direito o projeto. Aí nós determinamos que tipo de equipamento, como é que tem que ser a distribuição, de que maneira esse projeto, assim por diante. As empresas brasileiras acham que isso é caro, não vale. Meu amigo, caro é o day after, é o dia depois do incêndio. Porque muita gente não percebe que não é somente você ter um incêndio e destruição física, digamos, não vamos falar nem de vidas humanas, que isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas o que muita gente, muitos empresários brasileiros até, e grupos brasileiros, não entendem que eu tenho custos fora adicionais quando eu tenho um incidente. Primeiro o quê? Perdi aquele setor, ou perdi o prédio, não sei, ou a área inteira da fábrica. Agora, quanto me custa a parada e a reposição do sistema para eu poder entrar em produção novamente? Dependendo das indústrias, por exemplo, uma indústria farmacêutica ou de alimentos, as próprias autoridades sanitárias vão interditar aquela unidade até que você reconstrua, limpe e deixe tudo pronto novamente dentro das condições sanitárias adequadas de acordo com as normas. Isso pode levar meses. Determinadas máquinas e equipamentos, você não tem na prateleira, você não vai buscar na Santa Efigênia. Para produções específicas, as máquinas, às vezes, são projetadas para aquela indústria. E isso leva meses. E isso está com alguém, tem que fazer a continha. Tá ok. Vou dar um chute. A gente vê, vendia, digamos assim, processava 70 mil frangos, 120, 140 mil frangos dia, por exemplo, aves, e eu parei durante meses. Gente, isso é milhões. Milhões de reais. E o seguro não vai repor isso. Até pode, mas você vai pagar uma fortuna de prêmio para uma eventualidade. E ninguém faz. Tá? Porque perdas, etc., tem N seguro, mas só que o teu preço do prêmio sobe como um foguete. Então, não custa nada investir. Diga. A gente pode ir emendando as perguntas aqui? Pode, não tem problema nenhum. A gente até tem uma apresentação sua sobre análise de risco no Workshop Nacional de Combate a Incêndios. O senhor me permitiu compartilhar depois na SFPE? Por favor, tá? Fique à vontade. O nome da sua empresa é? Speed Safety. Speed Safety. Speed de velocidade, safety. Certo. Na direção do COBENE, né? Como foi essa trajetória tua? Né? O senhor pode falar um pouquinho? Como foi para chegar nessa ideia? Eu era o coordenador do COBENE. Eu era o coordenador do COBENE. Então, o grupo CIPA me entregava a bomba e falava, vire-se. Então, a gente, para pensar qual seria... quando assumi, eu mudei uma outra coisa da estrutura. Primeiro, nós tínhamos sempre um tema. E todos os que eram convidados para fazer a apresentação tinham que trabalhar em cima daquele tema. Ou seja, cada um tinha a sua especialidade e tinha que se enquadrar no tema. Porque, dessa maneira, a gente tinha 3 dias, 4 dias de coisas que eram... Uma atendia a outra, ou seja, primeira detecção, seja a parte de brigada, seja a parte de combate, não importa. Elas tinham que estar concatenadas. Obviamente, também, envolvemos o pessoal da engenharia do Corpo de Bombeiros, do COBENE, tanto de São Paulo quanto veio, na época, o Coronel Cajati, de Brasília, convidamos o Coronel Holanda, de Fortaleza, do Ceará, que vinham com apresentações específicas voltadas ao tema. E com esse tema, cada um apresentava as dificuldades do seu estado, o que achava que devia ser. Isso se divulgou, foi muito bacana, porque acabou divulgando e criando uma mentalidade nos corpos de bombeiros estaduais.
começaram a seguir, e aí, nessa época, eu participei também com uma equipe da criação das ITs de São Paulo. E com essas ITs, viraram um exemplo para os outros estados. Hoje, a gente pode falar com orgulho, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo gerou uma IT, que é uma base para todos os corpos de bombeiros de todos os estados. Então, você tem, a maioria dos estados já tem as suas ITs, NTs, não importa, baseadas no estado de São Paulo, e, obviamente, com algumas alterações para atender especificamente. Por exemplo, Maranhão, eles têm grandes problemas de falta de água, problemas florestais, atendimento para o Corpo de Bombeiros. Né? Então, Minas Gerais, as cidades históricas. Então, tem algumas características próprias que cada estado adaptou e acrescentou dentro da sua respectiva IT ou NT. Tá? Então, eu achei interessante e o trabalho devia ter continuado, não sei como está hoje. Outra coisa que a COBENE prezava muito era não fazermos propaganda nem marketing de produtos. Quem ia fazer a apresentação, se fosse o fabricante, ele era obrigado por nós, eu interrompia, obrigado por nós, ele podia usar o logo, fazer uma pequena mini apresentação inicial e, tudo bem, falar dos produtos, mas tinha que estar especificamente dentro dos critérios da apresentação de não fazer marketing de jeito e maneira, porque com isso nós criamos a ideia de seriedade do COBENE. Então, eu tive situações, inclusive, até desagradável com muitos anos atrás, eu estou falando. Eu lembro, eu estava nesse evento aí. Eu não vou nem comentar quem era, o cara veio querendo vender o sistema dele, que era melhor, e começou. O que me irritou profundamente é que ele fez uma espécie de circo. Ele acendeu um fósforo, não sei o quê, isso e aquilo. Eu falei, pá, acabou. O cara ficou bravo. Eu falei, desculpe, aqui não tem idiota, não. O que temos aqui são profissionais que vieram saber de produto, sim, mas a engenharia do produto. Como esse produto pode colaborar com a engenharia brasileira? Porque o COBENE era Congresso Brasileiro de Engenharia de Incêndio. Então, isso é uma das coisas básicas. Depois, não sei como é que ficou depois que eu saí, parece que a coisa mudou, agora não importa. O importante é que o COBENE lançou exatamente essa filosofia de engenharia de incêndio, porque no Brasil não temos curso de engenharia de incêndio. Temos cursos agregados, a USP tem um curso de arquitetura e assim por diante. Mas um curso específico de 3, 4 anos, como tem nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos tem o curso de Fire Engineering, né? Você faz a engenharia e depois põe o pós-graduação na área de Fire Engineering. Não temos no Brasil isso. Tá? Você estuda estruturas e tudo mais, e a proteções adequadas. Então, a ideia do COBENE, quando eu estava coordenando, era exatamente essa: lançar essa ideia, essa filosofia da obrigatoriedade da engenharia de incêndio para que você possa estudar onde estava incluído a parte de análise de risco, quais os produtos deveriam ser colocados em determinadas áreas. Desculpa. O senhor ficou como coordenador por quanto tempo? Olha, porque nós tínhamos, o COBENE era bianual, né? Então, eu fiquei 5 ou 6 COBENES. Tá? Sou obrigado a desligar o telefone, porque... Hoje o senhor é o dono do negócio aqui, o senhor que é o homenageado, fica tranquilo. Não, muito obrigado, mas pior que é marketing, telemarketing, isso que eu tenho. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou vamos chamar o patrocinador agora. Quanto tempo nós temos ainda que eu já me perdi aqui? Eu vou chamar o patrocinador, o Hernan está aqui. Hernan, bom dia. O Otávio também já está aqui. Sejam bem-vindos. Demoraram um pouquinho para entrar. Márcio. Eu passei o link errado sem querer. Na correria aqui, já estava conversando. E estava pensando que era para amanhã às 10 horas da manhã, Márcio. Então a gente estava desesperado aqui. Sim, desculpa, gente. Ao Não tem vivo, problema. né? Ao vivo. Bom dia a todos, hein, gente? Bom dia.
O Hernan, Bom dia. vice-presidente da HCT, Bem-vindos aqui. está nos Estados Unidos aí, nos prestigiando aqui nessa importante apresentação, não é? E Ele parabéns, está Alexander. congelado lá no momento. Literalmente. Eu tenho estranheza de Sudamérica. Ele tem saudades da América do Sul. Todo mundo de caipirinha, bermudão, uma boa, show. E ele lá tomando chocolate quente, da frente da lareira, vinho, essas coisas. Eu estranho todo Sudamérica. Não, chocolate quente eu não quero. Muito bem, Márcio. Hernan, é o seu tempo agora, então pode apresentar para a gente, né, sobre o F500. Eu vou começar, para mim, pessoal, o F500 é uma das tecnologias aí que a gente já usa em torno de 15 anos, né? E é uma tecnologia de supressão de incêndio, é um multiuso, né, em vários setores, com muita seriedade. Se você, né, pesquisar no Google aí, 1 milhão de pneus pegando fogo, você vai ver essa tecnologia sendo usada nos maiores incêndios aqui nos Estados Unidos, tá? E aí, apagando incêndio com gasolina. Outro vídeo também que são 2 vídeos, marca registrada do F500 aí, né? Incrível. Daí, então passo a bola aí para o Hernan. Hernan, fica à vontade, pode compartilhar a tela, né, se você quiser. Eu quero falar de que eu hablo Hablo português. Sí, eu quiero tratarlo, voy a hablar en español, pero... Pode ficar tranquilo. Acá depois nós vamos editar isto, sí, pero habla un poquito más despacito para... Sí, lo que voy a tratar es hablar lento para que me escuchen. Sí. Si no me entienden, que me puedan preguntar. Yo hice una presentación que la traducí al portugués. Si hay algún error, ustedes me lo dicen, lo pasamos. No, yo sé que ustedes tienen un cariño especial a los argentinos, entonces, por eso... Hernán, acá nosotros tratamos el tema como portuñol. Una Es mezcla de espectacular. portugués con español. Eu me siento obrigado por el portuñol. No, pero algo que mencionaba Alexander es cómo le damos valor a la ingeniería contra incendio. Y yo les quería comentar que yo empecé siendo bombero muy joven, como un juego, bombero voluntario a los 10 años. Mi primer incendio fue incendio en Floresta a los 15 años, que empecé a salir a los 15 años. No se podía legalmente, pero era un pueblo muy chico de donde yo venía y no había muchos recursos, mucha montaña, mucho fuego. Y empecé a trabajar de muy chico en incendios forestales, o sea, entiendo el concepto del tetraedro del fuego desde muy chico, entiendo la toxicidad del humo, la problemática que viven las personas en el incendio. Me hice bombero profesional a los 20 años en la Policía Federal Argentina. Tuve 20 años, como buen inquieto que soy, hice seguranza industrial, soy ingeniero en seguranza industrial, y hice un posgrado en seguridad contra incendios en el 2012. Esto es un poquito pensando lo que decía Alexander, cómo buscamos nosotros el tema de mejorar lo que es la protección contra incendio, especialmente en la industria. Porque algo que no pasa solamente en Brasil, sino pasa en muchos lados, es que el empresario, sea brasilero o sea en cualquier lado del mundo, no termina de entender los costos asociados a la protección contra incendio. O sea, no es lo que va a gastar, sino lo que está invirtiendo de evitar que su producción se pare, de evitar todo lo que viene atrás del incendio, que decían muy bien, para mí lo que escuchaba Alexander, que no tienen dimensión, que el seguro le puede pagar, pero que no tienen el tiempo caído, la mala propaganda que van a tener
detrás de ese incendio. Bueno, en esa búsqueda, que Alexander creo que tiene la misma, de hablar con los clientes y empezar a explicarle que no es un gasto la protección contra incendios, sino es una inversión, que obviamente al industrial le importa ganar plata y no le importa invertir en ese sentido, en lo que es seguridad. Allá por el 2015 estuve en Estados Unidos, en el 2016 me mudé a Estados Unidos, conocí esta tecnología y me llamó la atención de esta tecnología que tiene múltiples usos, en el cual en los incendios forestales pude probarlo en un incendio en Amazonas que consumimos un 80% menos de agua, haciendo el agua más efectiva, porque tiene características como bajar la tensión superficial, o sea, tiene más penetración en empresas, por ejemplo, en alimentación, donde se trabajan con silos, tiene mucha más penetración, y una de las características otra que tiene es cómo baja terriblemente la temperatura y encapsula los gases tóxicos del humo, e inclusive encapsula, es como si fuera un Pac-Man, a diferencia de la espuma, que uno en la espuma le pone un colchón a los líquidos inflamables para separar el oxígeno de los combustibles líquidos. Esto lo que hace es encapsular los hidrocarburos y evita que se formen gases. O sea, hace el área más segura y es un producto que sirve para incendios tridimensionales. Pero como tiene múltiples usos y tenía 15 minutos, que me dio Marcio, unos 10 minutos, hice una presentación para un riesgo que nosotros cada vez tenemos más presentes en la industria, en los aeropuertos, en distintos lados, y quería compartir con todos ustedes una presentación que me llegó hace muy poco de Europa, en el cual es este producto con las pruebas que se hicieron en los últimos años trabajando en baterías de litio, ¿sí? Que es un riesgo que no tomamos dimensión, que lo tenemos en todos los edificios, en celulares, computadoras, herramientas, autoelevadores, autos. Bueno, si puedo, comparto la pantalla y nos enfocamos. Pode sim. Marcio, yo me voy a enfocar en esto, te pido que si me equivoco en alguna palabra. Pode compartilhar, ¿Sí? está liberado. Okay. Esta seria uma das aplicações, né, gente? Claro, esto es una de las aplicaciones en los cuales, por eso yo no les quería sacar mucho tiempo, porque se puede hablar muchísimo al efecto, pero yo me quería enfocar en esto que para ustedes que están en lo que es instalación de incendio, puede ser algo innovador, en el cual, ¿qué pasa con las baterías de litio? Están en lo que es la movilidad eléctrica y la necesidad de el transporte más amigable con el clima, está haciendo que a nivel global haya un crecimiento exponencial de los autos eléctricos, ¿sí? Muchos programas gubernamentales están apoyando las ventas de autos eléctricos para el cambio de la infraestructura, y en Europa, en China, en distintos países hay planes para que el 2030 todo lo que sean motores de combustión salgan de lo que es el mercado, y por ejemplo en Europa entre el 2030 y 2035 pasen a ser todos el tema de autos eléctricos, que esto viene acompañado también con la movilidad de transporte de camiones. O sea, ya están empezando a trabajar no solamente en los autos particulares, sino en todo lo que es la movilidad de colectivos y en todo lo que es la movilidad de peso pesado, o sea, los camiones pesados, para hacer los repartos que sean eléctricos. O sea, están pensando para 2030, 2035 poder eliminar todo lo que son temas de combustión, motores de combustión. Modos de transporte individual, ¿sí? Están cada vez más presentes, especialmente en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de Asia, el tema de los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas, ¿sí? Y también se está llevando esto a vehículos en el agua y en el aire, ¿sí? Por eso se está trabajando, por ejemplo, en Arabia Saudita con algunos drones, están viendo empezar a documentar todo lo que es la protección, y estos drones tienen baterías de litio. ¿Dónde más tenemos este tema de las baterías?
en todo lo que es comunicaciones, en todo lo que es tecnología, en aparatos de láseres, drones, ¿sí? Elementos domésticos electrónicos, herramientas, salas de baterías en embarcaciones, radares, digamos, en los barcos grandes, los radares tienen baterías de litio, balsas híbridas que se están haciendo últimamente, sistemas de energía costera, lo que le llaman ahora casas inteligentes, en todo lo que es el tema de paneles solares, sistemas fotovoltaicos, sistemas de alimentación, dispositivos médicos, aplicaciones industriales. Quiere decir que esto que nos está, es una tecnología que no solamente estamos viendo en lo que es en los transportes, sino que cada vez más en la industria lo vamos a tener. Sumado a las baterías, son los materiales de los cuales están compuestos estas instalaciones, que cada vez hay más cosas para hacer más liviano, por ejemplo, los autos, donde los autos eléctricos, que no tengan mucho peso, se están usando muchas cosas de magnesio y aluminio, ¿sí? Muchos plásticos y materiales compuestos, adhesivos. ¿Qué genera esto? Genera otro tipo de toxicidad, sumado al incendio de la batería de litio, que esto es a tener en cuenta, algo que decía recién la persona que estaba antes que yo hablando, era la detección de esto, y no solamente en el humo, sino en la toxicidad de estos materiales. Y el peligro que estamos teniendo es que los vehículos eléctricos no son más peligrosos que los vehículos con motores a combustión, pero requieren otras estrategias en caso de incendio, a diferencia de los motores de combustión. Yo les quiero mostrar lo que es una fuga térmica de una batería de litio. Ahí van a ver que de 70 a 90 grados hay una evaporación de componentes. Fíjense que abajo, que produce una ebullición de los electrolitos, resultando en una acumulación de presión dentro de la batería. A 150 grados se separa el papel de aluminio de la batería entre el cátodo y el ánodo y se comienza a derretir. Se hace un corto que causa aumento de la temperatura adicional, ¿sí? Se lo vuelvo a poner. De 130 a 250 grados hay una reacción exotérmica del cátodo con electrolitos. Dice, la célula de batería se produce combustible para el fuego de la batería, y esto se va prendiendo, y se prende una celda, prende la otra, y se van prendiendo todas las celdas, y ustedes van a ver que genera esa explosión, como que se apaga, se vuelve a prender. Fíjense los gases que genera, y obviamente llegan a temperaturas por arriba de 600 grados, ¿sí? Y los que los métodos convencionales son incapaces de parar esta fuga térmica a partir de los 600 grados. ¿Qué hace esto? Es lo que nosotros vamos a encontrar en una batería. Esto es una batería de un auto, y esta batería es lo que a nosotros nos hace que el incendio se empiece a propagar, porque en esa explosión dispara partes de la batería, y eso es lo que nos va a hacer que el fuego se propague. ¿Cuáles son los distintos abordajes que tenemos con respecto a las baterías de litio? Uno de los abordajes es sofocar las baterías de litio con cobertores. Hay mucha propaganda de que se le pone una manta con espuma, tapa física, que tiene un efecto muy limitado. Las baterías producen combustible, que son los electrolitos inflamables, y la naturaleza explosiva de los incendios de baterías generan altas temperaturas que pueden llegar por arriba de los 1000 grados centígrados. ¿Cuál otro abordaje tenemos? Los agentes de extinción a bases de gel o sólidos de dispersión, como la vermiculita, silicio, que es otra solución que se está en el mercado, pero también esto de la vermiculita tiene un efecto limitado debido a la naturaleza explosiva del fuego de la batería, porque eso que ustedes veían que reacciona violentamente, que dispara pedazos incandescentes de magnesio, esos pedazos de metal de la batería,
va a hacer que no te pueda contener la vermiculita por la falta de enfriamiento en el tiempo. La otra cosa que también se está viendo son las partículas, soluciones de partículas en estado sólido, como por ejemplo los aerosoles, que se están viendo en lugares donde son contenidos, por ejemplo, motores, contenedores, que es una forma provisoria para la batería, pero el problema de esta batería es la reignición, no provee un enfriamiento, y esto crea picos de temperaturas por más, el aplicativo más de 300 grados centígrados. Entonces, estas son soluciones, abordaje, y obviamente la solución más eficaz, que nos están diciendo ciertos documentos, es el enfriamiento sustentado a largo plazo. Si ustedes ven algunas normas de la NFPA, en incendios de vehículos, que hay algunos test que se hicieron, ellos hablan de una cantidad de agua impresionante para apagar incendios vehiculares, y solamente hablan de tirar agua, y el tema, si ustedes analizan la NFPA en incendios vehiculares, no solamente dicen que después que terminan de apagarlo, tienen que llevarlo a un lugar que tiene que estar a cierta distancia de otros autos, porque después de haber estado entre 4 horas, miles de galones de agua, corre el riesgo de tener una reignición, ¿sí? Fíjense el ejemplo en Europa. El agua es una solución posible, dice, sin aditivo, el agua va, dice, a desdoblar toda su potencia. Una recomendación que hizo el seguro alemán de accidentes sociales a los bomberos es cubrir totalmente el vehículo afectado con agua. Acá ven una foto en el cual en una parte de Europa lo meten adentro de este contenedor, lo llenan de agua, ¿sí? Y el tema es que tarda entre 48 a 72 horas para extinguir totalmente el fuego. Este contenedor tiene 22.000 litros de agua. ¿Cuál es el problema? ¿Lo vas a apagar? Obviamente, después de 72 horas lo extinguís totalmente al fuego. Pero el problema son esos 22.000 litros con componentes de flúor de hidrógeno y ácido fluorhídrico. O sea, apagaste el incendio, pero después tenés el costo de la disposición final de toda esa agua con todo esos químicos que se disparan de la batería de litio para poder tratar. Vamos a ver la solución de un estudio que se hizo en el 2017, ¿sí? En el cual la empresa Johnson Control, con su subsidiario en Europa, Neuropin, y nuestras oficinas de Europa hicieron una alianza, porque Tesla, nosotros tenemos sistemas en los cuales Tesla protege las instalaciones de carga de baterías en Nevada con F500. Entonces, en Europa, Tesla pidió hacer un test para ver qué producto podían utilizar ellos para los incendios de sus baterías. Entonces, Johnson Control hizo unas pruebas con todas las espumas, los polvos químicos que ellos tienen, y el producto, eso fue el primer día de test. El segundo, tercer y cuarto día de los test, que no fuimos invitados, Johnson Control probó todos los productos que ellos tienen, porque Johnson Control es dueño de Ansur, Kenward, William Hassel Control, distintas empresas que son fabricantes de espuma, y probaron todos los productos que ellos tenían para las baterías de litio. Bueno, actualmente van a ver la prueba. Johnson Control en Europa usa para baterías de litio, dentro de sus extintores, el F500. Se hicieron 3 tests, ¿sí? Las tecnologías comunes versus el F500. Solamente el F500 tuvo éxito. Esta es la prueba que se hizo, esta es la batería que se prendió fuego. Si ustedes van a ver, acá tienen F500 a la derecha. Esto es polvo químico abajo a la izquierda, y É pó químico arriba ABC, viu, gente? perdón. Y arriba acá a la izquierda es espuma. Fíjense cómo trabaja el F500. Apretan y largan y ya lo tiene casi extinguido, ¿sí? Miren el polvo químico. Todo el polvo químico que se genera
y no lo puede apagar. El F500 ya casi lo apagó, la espuma no funciona y el polvo químico sigue prendido fuego. E vocês viram que se usa muito pouco agente do extintor e usando a intermitência do extintor, coisa que nos outros dois casos eles descarregaram de uma única vez, né? Porque não tinha realmente eficiência. Não é feito para isso, né, gente? O problema é que os agentes servem para aquilo que eles são estabelecidos. E os novos riscos de incêndio chegam e não tem soluções. E aí as tecnologias buscam os caminhos para isso, não é? Então, no caso aqui, foi usada a intermitência do extintor e terminou o extintor com bastante solução ainda dentro. Algo que me lo está explicando, me está ayudando Octavio, que trabaja conmigo en Brasil, para poder explicarles mejor. Un detalle atrás de este test, ustedes vieron la persona que estaba usando el extintor, esto fue en el 2017, no está usando un equipo respiratorio, ¿sí? Está trabajando solamente con una mascarilla, en el cual, con un solo extintor, tuvo que extinguir de F500 las otras dos baterías que no terminaron de apagarse, ni con espuma, ni con F500. ¿Qué pasó después? Esta persona que estuvo en la práctica tuvo que ser hospitalizada por haber respirado los gases de la batería y tuvo problemas, se intoxicó y tuvo problemas cardíacos. ¿Sí? Alexander, você veja que na Alemanha não respeitaram os procedimentos de um teste feito por um profissional num laboratório, pedido da Johnson Controls. Você vê que lá também fazem bobagem, não é? Sí, un tema de esto es... Você está no mute, Alexander, você está no mute. Deixa eu pegar aqui só uma organização, pessoal. Ó, a gente já extrapolou o tempo, mas a gente pode já também ir indo perguntando, tá, Hernan? Já tem algumas perguntinhas aqui que a gente pode ir fazendo, e a gente já abre mesa redonda. Tanto a gente continua aqui, né? A Andresa, ela teve que sair. Quantos slides mais você tem, Hernan? Tengo 4 más. Tá bom, mas a gente já também fica livre, quem quiser perguntar, Quem quiser perguntar, tá certo. Mas bem rápido, Hernan. Bien. ¿Avanzo? Avança rápido. E, Bueno. Alexander, teu áudio tá mutado. Ficou mutado, acho que a Thaís apertou. Você tem que liberar também. Tá no mute aí, Alexander. Bueno, esto fue 2019, la Universidad de Clauster Aí. ¿sí? Estos son experimentos con fugas térmicas que intentaron apagar el fuego sin personas. La eficacia del agua pura fue comparada con la eficacia del agua misturada con F500. Para intentar apagar la configuración del teste, se usaron una mistura de 2% de F500 como agente de extinción. El fuego fue significativamente superior a la extinción, ¿sí? Y lo bueno que probaron acá era los gases que salieron, la cantidad de gases que encapsulaba y la reignición de la batería. En estos test, en los análisis de gases de las baterías para encapsular las sustancias tóxicas es el flúor de hidrógeno. Y fíjense, se hizo 4 descargas de F500 y una descarga solamente con agua sin F500, y estas partes por millón fue el máximo de partes por millón con F500 de 27,45, y con agua el mínimo fueron 227 partes por millón. La norma dice que no podés estar expuesto más de 10 minutos a 95 partes por millón de los gases que salen de la batería. Fíjense que con las 4 descargas, lo máximo que se logró, no llegás al mínimo que te dicen de estar expuesto a 10 minutos. Y con agua, automáticamente superás ampliamente la exposición que podés llegar a tener de esos gases y que te puede llegar a generar un problema de salud para los operadores. Bueno, la tecnología pudo parar la fuga térmica. Esta es una tecnología que se hizo un test de rociadores, porque estos son los equipos que en Alemania empezaron a ver, estas son las baterías que se probaron, y esta es la prueba, para que ustedes vean de esas baterías prendidas a fuego. Yo lo voy a avanzar. Fíjense que lo dejaron prender bastante, ¿sí?
Estas son las baterías que se prendieron fuego con rociadores normales, Rociadores é sprinkler, tá, gente? sprinklers, ¿sí? Fíjense la intensidad del fuego y presten atención cuando está por terminar el video, cuando se activan los rociadores, ¿sí? Fuego en batería de litio, se activan los rociadores. A velocidade de extinção, né? En menos de 4 segundos extinguió el tema del incendio en las baterías de litio. Y esta fue una demostración, ¿sí? También en un escenario de racks, ¿sí? También de una tecnología de aspersión, de sprinkler, con las normas, los mismos reglamentos. Y lo que hizo que cuando se activó esto, los rociadores, lo bueno es que el 70% de las células de la batería quedaron intactas. ¿Sí? Esta es la prueba que se hizo. Yo se lo voy a adelantar. Fíjense cómo acá la temperatura empieza a subir. ¿Sí? 700, 800 grados empieza a subir la cantidad de temperatura. Y cuando se dispara el rociador, miren cómo baja la temperatura a casi... À esquerda, né? A la izquierda acá, baja la temperatura y se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Yo se lo voy a avanzar, que esto es lo que ellos prueban también, es cómo se mantiene el tema de la reignición de la batería. Que una vez que se ataca esto, baja y baja casi cero. Y se mantiene en el tiempo. Okay. Bueno, las prácticas, la aplicación práctica en baterías, control riesgo de baterías en aplicativos portátiles, servicios de incendio, está aprobado en la Fórmula E de la FIA en Alemania, sistemas de extinción estacionario como sprinkler en laboratorios de uso de batería, en almacenamientos de batería, que está recomendado por esta empresa de seguro en Alemania, en sistemas semiestacionarios, campos de test, organizaciones de test, armarios de seguro, contenedores de transporte de baterías, y aplicación con equipamiento como extintores, equipos rodantes, sistemas de baja presión y alta presión, como sprinkler, sistemas de neblina con este producto. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu vou voltar no começo, aí depois a gente retoma o assunto do F500, tá? A Andresa, ela teve que sair, mas ela passou a bola para a Carla. Carla, quer falar alguma coisa, Carla? Carla é uma doutora da Unicamp, né, diretora também na SFPE. Teu áudio está mutado. Agora sim, tá normal. Sim. Bom dia a todos. Não tenho nada a acrescentar, apenas responder as perguntas referentes aí à pesquisa em loco que a aluna Andressa fez, ela é aluna de graduação em arquitetura, e mesmo aí no período de pandemia, ela fez questão aí de ir em loco, mesmo com as restrições, para poder... As fotos são dela, da nossa pesquisa mesmo, né? Para chamar atenção para um assunto muito sério, né? Que é a preservação do patrimônio tombado. A Catedral Metropolitana de Campinas ela é conhecida internacionalmente como um patrimônio histórico tombado em todas as instâncias, aqui tanto municipal, em Campinas, estadual e FAM. Está com um projeto em andamento de restauro há mais de 15 anos, tá? Já teve a fase 1, está tendo a fase 2, até antes da pandemia ainda tinha os andaimes lá, e devido aí à morosidade, aí, até na liberação de recursos e execução do projeto, a fase de restauro, provavelmente o projeto de restauro vai levar pelo andar da carruagem, vai levar uns 30 anos, e eu estou sendo, assim, realista. Só que mesmo sendo assim, ela estando com uma configuração provisória quase permanente, precisa ter aí as medidas de segurança contra incêndio. Então, a Andressa fez aí um estudo em cima, e a começar pelas rotas de fuga, como definir, né?
porque em dias assim de grande movimentação, a catedral ela atrai mais de 3.000 pessoas. Porque tem missas durante várias vezes ao dia, ela está localizada no centro de Campinas, tem uma quantidade de pessoas que visitam que são idosos, ou seja, que têm mobilidade reduzida. Então, idosos e pessoas que estão com algum problema de saúde, que têm mobilidade reduzida, passam lá para assistir uma missa e sair, porque a missa é celebrada várias vezes durante o dia. E aonde estão? A rota de fuga não está definido, até mesmo os corrimãos não seguem aí as ITs do Corpo de as características das ITs, as prescrições das ITs do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E a gente tem, como ali é uma relíquia, ali tem até partes de madeira feitas em pau-brasil. Está sujeito a ter o oratório, a parte de cima, por exemplo, da galeria, tem uma parte toda, né, que o guarda-corpo todo é feito em madeira, tá? Então a gente tem, e é madeira de lei, e imagina, isso é carga de incêndio. E as medidas, sem contar que há tempos atrás, mais ou menos 5 anos, houve uma denúncia de jornalista a respeito das instalações elétricas, que a maior parte dos incêndios ocorrem no Brasil por instalação elétrica, né, por curto-circuito, e as instalações elétricas na catedral também estavam lá, assim, inspirando cuidados. E aí, tempos depois, aí a Andressa fez agora um levantamento em cima, e a gente vê que tem vários pontos ali que não estão obedecendo aí a legislação. E está funcionando. Só deu aí uma reduzida, uma filtrada reduzida no público nesse período de pandemia. Então, a gente já aproveitou, na época que a Andressa escolheu esse tema, foi assim que teve aí incêndios aí em museus, né? Não só o museu no Rio de Janeiro, mas outros que não têm a mesma visibilidade, mas no tempo. E são perdas incalculáveis, mesmo que tenha seguro, a gente está perdendo assim um patrimônio histórico que tem mais aí, se a gente for olhar pelo levantamento aí, no trabalho dela, tem 200 anos. Como é que você vai recuperar isso? Tá? A própria parte estrutural, se tiver avaria, não tem nem como recuperar, porque nós estamos fazendo, a construção em taipa de pilão, tá? Que é da época do Brasil, o Império, vamos assim dizer, né? Feito aí por trabalho, até trabalho escravo. Hoje é patrimônio e a gente está aí, vamos assim, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Há um tempo atrás, acho que faz 6 anos, a catedral, um pouco menos, acho que foi 4 anos, a catedral ela saiu muito na imprensa por causa que teve aquele incidente de uma pessoa, de um serial killer, e que resolveu entrar na catedral. Acho que vocês acompanharam aí na imprensa na época. Então, ou seja, ela está ali num local, na região central de Campinas, é um local de fácil acesso, mas também ela está sujeita aí a riscos. E eu acho que é importante tocar nesse assunto. A preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural no Brasil. Aproveitando a deixa, com relação a... Já tem pergunta para o senhor, viu? Tem uma pergunta para o senhor também. Eu só estou querendo aproveitar a deixa da Carla, e é o seguinte. Vamos levar outras 2 catedrais famosas. Nós tivemos a catedral em Paris, na França, que se perdeu tudo, inclusive também com estruturas em madeira de como a gente brinca, 1900 e Guaraná com olho. E agora, há pouco tempo, acho que é menos de um mês, tivemos a Catedral de York, na Inglaterra, na qual também se perdeu praticamente toda a estrutura dessa histórica catedral também tombada. Então, nós podemos ver que, infelizmente, como o Márcio já comentado, continuamos no mundo inteiro ainda com o mesmo problema de não prestarmos a devida atenção a esses riscos que são totalmente diferentes. Né? São riscos que exigem proteções diferentes. No caso desse tipo assim da catedral,
A única solução básica de início, nesse caso, inclusive, que está em andamento, seria uma detecção o mais cedo possível para se confinar de uma certa maneira e ter ações, óbvio. De qualquer maneira, não sei ter uma pronta resposta adequada também. Né? Então, faz-se necessária a devida análise de risco para eu saber, meu problema é aqui, não, é aqui, é ali. O que eu vou fazer para... Inclusive, o sistema tem que ser flexível o suficiente para eu poder adaptar e mudando conforme a catedral está indo. Não adianta querer jogar o sistema de sprinkler ali, que aquilo em nada... Não, nem adianta, né? Porque além de você destrói. Exato, mas a maior preocupação aí que a Andressa levantou em loco é com os próprios usuários, porque como ela tem uma quantidade muito grande de usuários com mobilidade reduzida, não é jovem que está saindo, né, da atividade da academia, da atividade física, não. Tem que ter, então, normalmente o perfil é de uma pessoa que tem mobilidade reduzida, seja em função da idade, não só mobilidade reduzida fisicamente, né, por andar, ter dificuldade de andar, mas também a acuidade visual. E mesmo que sejam pessoas um pouco mais jovens, sempre tem alguém entrando com uma muleta, tá? Então, ela não tem sequer ali um espaço delimitado para cadeirantes ocuparem ali o espaço, a disposição dos bancos não facilita, inclusive, a saída, tá? Então, isso, assim, como você mesmo falou, assim, as pessoas não têm preço. Então, só que ali foram os dois problemas, são os dois problemas juntos, né? São as pessoas e a própria estrutura física em si. Então, isso é importante. Aplicação direta da lei de Murphy no incêndio. Tem o quê? Não, concordo plenamente. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acho importantíssimo. Eu gostaria depois de conversar aqui, a gente pode discutir algumas soluções que podemos sugerir a vocês. Inclusive, eu até acrescento, eu não vou estender muito, é que para fazer o levantamento dos detalhes do projeto de restauro, o IPHAN não disponibilizou isso, tá? Não disponibilizou online, a gente tentou de várias formas, a gente não conseguiu, e como já foi aprovado, era para estar pelo menos disponível no acervo digital, não está. Para a gente conseguir até essa planta, a primeira planta a gente mal tinha as dimensões. É aquela planta que aparece normalmente em material, em literaturas de história. Tá? Eles não vão se atentar aos detalhes da arquitetura. Não, eles vão falar mais a própria construção, mas então eles colocam ali a planta, que está até fora de escala, com as dimensões assim, nem sempre exatas. Isso é por isso que motivou a Andressa, mesmo no período de pandemia, e pessoalmente com uma trena para medir o local. Tá? Para a gente, como é que a gente vai definir rota de fuga para a gente ver isso? A gente não conseguia. A gente teve que pedir ajuda para uma outra professora especializada em arquitetura histórica e foi indo meio que de ouvido em ouvido, até que chegou na orelha de uma arquiteta doutoranda da Unicamp, que conhecia um outro arquiteto que já tinha trabalhado e tinha as plantas originais para o projeto de restauro 1. Até lá, a gente já estava infartando, que já tinha passado mais de 6 meses, tinha que fechar o trabalho, porque era no máximo 1 ano, tá? E acabar a bolsa. Então, assim, até para a gente levantar os dados, para a gente checar, tá? Os dados da arquitetura original. Por quê? Vai ter um retrofit. Mesmo sendo tombado, a gente tem que ter um retrofit. Tá? Tanto para a acessibilidade, isso aí internacionalmente é aceito, a gente vê aí até os elevadores em vidro, tá? No Museu do Louvre, por exemplo, isso hoje é permitido. Mesmo sendo a estrutura tombada, ela tem que é permitido certos retrofits para oferecer segurança aos usuários e acesso a todos. Porque não é porque a pessoa ela é deficiente que ela não tem acesso. Então, essa é a cultura... Exato. E ali não, até mesmo a rampa, existe uma entrada só que permite cadeirantes, só que é aquela rampazinha, né, bem estreita, em que nem a cadeira.
É aquele puxadinho que o pessoal já conhece, na lateral, tá? Então, ele sobe a rampa, tem que fazer um giro de 90 graus para entrar na porta. E vai ficar onde? Tá? Porque não tem, nos assentos, não segue a legislação do Estado de São Paulo, em função da quantidade de assentos, deve-se ter pelo menos 3 locais de assento ali na frente, próximo à saída, delimitados com a reserva para os cadeirantes. Não tem. Então, aí, se tiver uma situação, vamos assim dizer, não precisa nem ser incêndio, de desocupação emergencial, num horário de pico, que ela está, pelo menos, não vou dizer lotada, mas com 60% ali embaixo, no térreo ocupado, como é que você vai fazer para remover essas pessoas com mobilidade reduzida? Porque ali o público de pessoas cadeirantes é maior, não vou dizer assim cadeirantes, mobilidade reduzida é maior do que nos edifícios usuais. Vou acrescentar um pouco de pimenta, Carla. Fora o estresse e o pânico causado pelo estresse. A gente sabe que isso é terrível. Né? E a gente agradece aí até a SFPI Brasil pela oportunidade de mostrar até um trabalho que é um pouquinho diferente aí do que o pessoal está acostumado a ver, né? Aquela coisa bem de Na dinheiro. realidade, ele é base para o trabalho em edifícios históricos. Não, mas normalmente a gente está mais naquela outra coisa mesmo de projeto de elétrica, hidráulica, sprinkler, e a gente está esquecendo o mais básico ali, que foi focar justamente nas medidas de saída de emergência e a rota de fuga. A gente nem levou em conta aí como proteger, por exemplo, né, não fez, não deu tempo, né, não daria tempo. Nesse tipo de situação, a gente tem que ter 2 planos de emergência. Ou um plano de emergência integrado. Um que é para remover as pessoas em segurança o mais rápido possível e o outro para salvaguardar as relíquias históricas. Ali tem coisas de oratório que tem mais de 100 anos. Aí tem que prever, por exemplo, uma anticâmara protegida, talvez, abre aspas, uma sala-cofre, alguma coisa, uma área interna em que, enquanto existem os brigadistas que estão guiando as pessoas para sair, tem a outra equipe de brigadistas que está tirando, né, os relicários para guardar, para salvar. Quer dizer, pelo visto, também não tem esse plano de emergência. É óbvio que não tem. Isso é óbvio. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, levantando, não é uma lebre, um campo cheio de lebre, todas as orelhas levantadas. Sim. Tá? Aí a gente agradece aí a atenção de vocês. Uhum. Deixa eu pegar a palavra aqui, pessoal. Eu quero... Rapidinho, Alexandre. Só um minutinho. O Vitor está aqui também, né? Hoje a gente está já um pouco sobrecarregado, Vitor, mas queria te honrar também, um dos grandes especialistas aí em NFPAs, né? Está dando vários treinamentos aí, credenciado pela NFPA no Brasil, que a gente luta há muito tempo. Alexandre aí, né, nas mesas redondas, toda mesa redonda, todo mundo perguntava, por que a gente não tem NFPA? Né? Não tem porque não tem membros que queiram pagar e as normas serem traduzidas para o Brasil. Mas aí, esse ano, né, o Vitor, com a equipe da Rede de Especialistas, estavam fazendo aí vários treinamentos das NFPAs, né, e com certificação NFPA, que foi uma mudança histórica. Vitor, eu não vou te deixar falar aqui, porque já está um pouco sobrecarregado. A gente quer aproveitar os convidados de hoje, mas tu tem espaço aqui, né? Já te chamei para ser um dos diretores junto com a gente também, e, né, você é importantíssimo aí nessa participação aqui na SFPE, tá? Alexandre, vou retomar contigo 2 perguntas. Cobain, o que você acha que foi mais benéfico para o Brasil, né, na tua história, e o que você tem a acrescentar, né? O que o Cobain pôde acrescentar no Brasil de mais importante aí que você vê? Bom, eu posso falar da época que eu era coordenador da Cobain, certo? Como eu tinha dito já no início, uma coisa, a Cobain, quando eu assumi,
Primeiro, é a divulgação do COBEN, a divulgação da proteção contra incêndio, engenharia de proteção contra incêndio. Esse era o foco principal para todo o Brasil. Inclusive, incentivar mais profissionais a participarem, a fazerem trabalhos e tudo mais. Aqui foi um dos focos principais. O segundo era fazer com que um congresso desse perfil não virasse propaganda pura de marketing e venda de produtos. A gente incentivava e, eu vou ser bastante franco, exigia que o apresentador da marca X, seja qual for, ele se dedicasse à engenharia do produto e divulgar aquela engenharia e do produto e aplicações. Então, não era só a engenharia, desenvolvemos, etc. Quais seriam as aplicações corretas para esse determinado produto da engenharia? Esses são os itens principais do COBEN. E fazer realmente a inclusão dos corpos de bombeiros do país inteiro, na época, que hoje já tem maior participação, e na época a gente exigia isso. Ou seja, procurava com que chamávamos gente da área da Escola do Corpo de Bombeiros, que estava ainda em evolução, engenharias dos estados que estavam, vamos dizer assim, querendo crescer os seus departamentos. Aí passou, o Corpo de Bombeiros passou a ter engenheiros no seu corpo de engenharia, o que ajudou bastante o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros, e a gente incentivava isso. Então, eu diria que esses seriam os dois pontos principais e que, lamentavelmente, parou. Sim. Parou por N motivos. Eu acrescento, né, e simplifico ainda, que o COBEN, para mim, me marcou na época que eu estava transicionando bastante na área técnica. Eu estava virando engenheiro, procurando mestrado. Na mesma época que eu encontrei o COBEN, eu encontrei a universidade aqui nos Estados Unidos, a WPI, e no Brasil, né, fiz todos os cursos que haviam e conheci o COBEN. Então, participei do COBEN, né? Eu lembro aquele cara CDF que ia atrás do palestrante no final. Aí eu lembro que eu ia atrás de ti. E, Alexandre, posso falar com você um minuto e tal? E ali a gente começou a conectar, né, as conexões, os networkings que a gente faz. Então, foi muito importante na base da engenharia de incêndio, né, de prevenção de incêndios, que ainda não tinha cara de nada. Então, foi o primeiro passo no Brasil, né, nessa disciplina, né? Então, te agradecemos muito. Você começou ali com os grandes desbravadores, tinha o Carlos Cota, o Sérgio Cicarelli, né? Vários nomes aí importantes aí. Alexandre Seito, a Rosa, a USP, que é o pessoal que hoje já está afastado. Me lembro bem que numa dos COBENs, o Seito foi até um dos palestrantes, e ele levantou uma lebre que eu defendia, e ainda defendo. Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e não transmitir esse conhecimento. Quer dizer, vou levar para o túmulo, no final das contas. Uma coisa, com certeza absoluta, a gente sabe. Uma hora, o senhor lá em cima vem cá, garotão, vamos discutir o assunto aqui em cima. E aí eu levo todo o conhecimento. Para, não é por aí. Né? Isso aí seria o extremo egoísmo de cada personagem. Nós não podemos fazer isso. Isso não pode. E isso é uma das coisas que também era preponderante, que eu ressaltava sempre durante o COBEN, né? No início e no final de cada dia, do conhecimento ser divulgado, passado para frente. Não adianta você morrer com esse conhecimento, enfim. Eu sempre digo o seguinte: homens de primeira se cercam de homens de primeira. Homens de segunda se cercam de homens de terceira. Ou seja, você tem que ter... se você cercar de gente boa, você cresce, e eles crescem e ajudam você a crescer. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo, Márcio, conta comigo, porque é importantíssimo. Vamos trazer essa entidade para o Brasil e fazê-la crescer. Né? E eu sou diretor também da
do Departamento de Incêndio e Proteção de Explosão, ABEX? da ABSEG, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, e é um trabalho que estamos tentando implantar lá também. E, de uma maneira, poder conhecer, trocar ideias e fazer crescer. Eu acho que a gente tem que ter massa crítica. No instante que a gente cria massa crítica, aí a bomba explode e não para mais. E essa massa crítica, nós temos que juntar os profissionais com vontade de divulgar, com vontade de passar essas informações e de estudar. Então, é por aí, meu caro. Eu que agradeço. Teu telefone, contato, né? Também, a tua empresa, né? Reforça aí para a gente, para deixar aqui. O telefone, o celular é mais fácil, tá? É o 11 98305 7602. Inclusive, eu não sei como é que vocês vão. Vou repetir aqui: 11 98305 7602. Perfeitamente. E o e-mail é alexander@speedsafe.com.br. Aliás, eu posso até passar e disponibilizar para que fique aí, vocês possam divulgar. Sim, é só aqui mesmo para deixar registrado, porque isso aqui vai ficar gravado e depois vai para a internet. Inclusive, eu até quero parabenizar o Hernan. Dom Hernan, parabéns, porque foi muito interessante. São novas tecnologias importantíssimas, porque ele ressaltou uma coisa importante. Isso eu já falei com várias áreas de estacionamento. Falei, gente, não é, vocês estão com uma mangueira que mal e porcamente funciona, que agora esses estacionamentos são verticais. Né? Então, empilha-se os automóveis e se esquece de que os automóveis estão mudando. Em 10, 15 anos, acabou, não vai ter mais controle de explosão. Isso é no mundo inteiro. E aí nós acrescentamos uma carga de incêndio terrível e ninguém leva em consideração. Não tem nenhum projeto no Brasil que leve isso em consideração. Eu não conheço. E eu queria também conversar com você depois, por favor, que as tecnologias nos interessam, vamos ver que parceria a gente pode fazer. Porque a SpeedSafe tem digamos assim, por filosofia, trazer novas tecnologias. Software de simulação de explosões, incêndios, novos sistemas especiais, porque o dia a dia, basicamente, o pessoal faz. O problema é fazer algo que não é o dia a dia. Ok? Então, Dom Hernan, estamos acá a sua disposição para termos um contato muito mais cercano, para podermos desarrollar um trabalho muito interessante. Aparte, te agradezco, Alexander, pero la idea es, yo traté de resumir un montón de cosas. Vos imaginate que hace 15 años empezó con Bosch en Alemania la prueba de baterías de litio. Entonces, hay mucha información, muchas pruebas, y que se empiece a notar la necesidad del mercado. Es lo que me pasa a mí cuando yo entré a la empresa americana. Dije, no puede ser que en Latinoamérica no se conozca esta tecnología y que no podamos compartirla con gente que entiende el concepto de lo que es la protección y lo que se viene. Uno que está permanentemente estudiando nuevas tecnologías, cómo aplicar, me llama la atención, cada vez que más probamos este producto, es cómo podés ir, tiene esa diversidad de aplicaciones. Esto fue una aplicación, ¿sí? Pero cuando vos empezás a ver, yo te escuchaba que vos tenés empresas alimenticias, cómo trabaja en los hilos, cómo trabaja en tema de carbón, cómo trabaja para control de derrame. En Chile en las minas lo empezaron a usar con ácido sulfúrico. Se está usando para desgasificar tanques. Es decir, somos muy jóvenes en el conocimiento de esta tecnología. Así, digo, es como que tengo que estudiar mucho más y poder comunicar mucho más de lo que se está haciendo. Te informo algo que es un problema cultural. Seguridad en América Latina es un problema cultural. Nosotros que trabajamos con proyectos, suministramos equipos, hacemos la instalación y mantenimiento. El sistema de protección contra incendio y explosión es lo último de lo último de lo último. Cuando ya están
finalizando a construção, desculpa, eu vou falar em português, tá? No. Terminando a construção, aí, o bombeiro vai pedir. Aí você chega, mas escuta, meu amigo, você já fez tudo e está tudo errado, que é pior. Então, Bueno. nós agora estamos fazendo, como diz a cara, retrofit. E o cliente não entende que o retrofit custa o dobro. Sí. Primeiro, tirar, sacar o sistema que está lá e colocar um novo. No, Mas é uma tonteria, como se diz, né? por eso Pero estamos à Alexander, disposição para trabalharmos em conjunto, Hernando. obrigado a todos. Renan, deixa o Lo que- contato também, Renan, né? Dá uma reforçada aí, F500. Atualmente, o F500 no Brasil, a EcoSafety que está fazendo a distribuição, né? Não. Não. Não Não, mais. Explica não pra mais. gente. No más. Não mais, eu vou fazer essa explicação para vocês. O Otávio, pessoal, quem não conhece o Otávio, é diretor da EcoSafety, uma das maiores empresas no Brasil, tá? Nós somos uma empresa não de mais. engenharia de incêndio, né? Não, eu continuo na EcoSafety, claro, mas há coisa de 2 anos decidimos para montar a HCT Brasil, para dar o foco nessa tecnologia inovadora em diversas atuações, em diversos riscos, em diversos segmentos, inclusive em áreas fora de incêndio também. E isso fez com que a gente realmente pudesse focar um trabalho dirigido, porque quando a gente fala de EcoSafety, nós falamos de engenharia de incêndio, instalações, projetos, obras, não é? E não tinha o foco necessário para aproveitar o máximo que essa tecnologia pode oferecer para a sociedade, não é? Então, tudo que a gente faz é embasado em conceitos técnicos e muito bem fundamentados. Não existe perfeição, né? Eu detesto falar que é estado da arte. Nós temos novas tecnologias que elas se complementam com as existentes, mas efetivamente hoje quem responde pelo F500 no Brasil chama-se HCT Brasil. É uma nova empresa da qual eu sou sócio e que se dedica, que eu estou trabalhando muito para a HCT Brasil e muito menos para a EcoSafety, que já está já tem uma diretoria operativa trabalhando já há 3 anos, que são os nossos sócios mais jovens e que me deixaram a liberdade para poder realmente trabalhar e desenvolver esse trabalho fantástico com o F500. Mas obrigado, gente, eu estou à disposição. Eu acho que seria importante, Márcio, a gente trocar os endereços de e-mails, telefones. Hoje a gente estamos completando aí quase 1 ano de SFPE Brasil, né? É um capítulo da SFPE Internacional e primeira missão da SFPE é o quê? É a networking. É uma irmandade de seriam engenheiros, né? Aqui nos Estados Unidos é engenheiro, é o PE. Que engenheiros tem um exame técnicos, para o profissional e ele é exclusivo para cada área. No Brasil já é especialistas, arquitetos, segurança. Então, essa palavra engenheiro até acaba limitando, mas é um nível mais científico e a primeira missão é comunicação, networking, entendeu? E com certeza vamos sim, né? Primeira coisa é se cadastrar, tem uma ficha para preencher para virar membro, tá? De graça. Esse primeiro ano a gente fez de graça. E já aproveito a oportunidade, porque nós estamos aí com um congresso na boca do gol também. Eu vou compartilhar, tem nomes ainda que não confirmaram, mas como aqui está só entre a gente, deixa eu compartilhar aqui, ó. Vai ser o primeiro congresso de projeto baseado em desempenho no Brasil, tá? O CRES está confirmando ainda 99% que vai participar. Esse aqui é um dos históricos caras aí desbravadores na SFPE, um dos maiores engenheiros do mundo, entendeu? O Brian é do Canadá, né? Um que está desenvolvendo aí um código baseado em desempenho. A Deise Duarte, né, diretora também aqui na SFPE, ainda não confirmou, né? Todo mundo ainda não começou o ano. Então, a gente não conseguiu falar com a Deise ainda. A Carla, foi a primeira vez que consegui falar com ela nesse ano agora.
né? Mas já estava confirmada. O Cajati ainda não confirmou, né? E aí eu com a proposta do Código Brasileiro, do projeto baseado em desempenho, certo? E aí o valor seria R$500, e quem pagar R$500 já também tem a membresia anual, entendeu? Então, esse ano a gente fez de graça, né? E aí, no próximo ano, quem pagar o congresso já tem a membresia anual incluída também. Certo? Márcio, manda para a gente essas informações por e-mail, te pediria a gentileza, Com tá certeza, bom? com certeza. Muito interessante mesmo. É isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Considerações finais? Não, eu Eu quero... já incluí aí no chat, Márcio, meu nome, a empresa, telefone e e-mail, tá? Obrigado, Alexandre. Eu quero decir, obrigado por la invitación, Marcio. Disculpa por mi portuñol y Perfeito. lo que... A ideia é essa, a gente poder ter essa cultura internacional, entendeu? Então, a gente traz de vez em quando alguém americano falando inglês, e com certeza foi estratégico também você, né, no espanhol aí. Y la idea que lo que necesiten, muy interesante lo que puso Carla en la mesa sobre los riesgos que hay en tema de las iglesias, que también lo venimos estudiando, analizando, de cómo proteger esos lugares históricos. Es un tema que no le debería pasar por alto ni a los políticos ni a los responsables de esos lugares, porque lo vimos en Francia, lo vimos en distintas iglesias acá en Estados Unidos, que acá tienen toda su protección, pero una vez que se pierde, el valor histórico es enorme, ¿no? Y yo creo que eso, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es compartir el conocimiento de esto nuevo, que se puede proteger de otra forma, que hay sistemas de detección, y es un tema de educación, de cultura y de enseñar permanentemente. Lo que decía Carlos, lo que decía Alexander, es un tema que nosotros tenemos en nuestra mente, que siempre la prevención es lo último, y es lo que tendría que empezarse apenas empieza un proyecto. ¿Sí? ¿Cómo protegemos esto para que perdure en el tiempo y tenga continuidad en una industria de negocio y tenga continuidad en el tiempo para las generaciones que vienen? Pero bueno, pero es un gasto para los responsables actualmente. Obrigado y un gusto para estar acá con ustedes. Eu também gostaria Graças, aqui, em nome da Mariana, HCT Brasil, de agradecer muito aí a oportunidade, Márcio, aos organizadores desse importante evento, e terá todo o suporte nosso aí no futuro. Muito obrigado, gente. Também vou aproveitar, agradecer a oportunidade, inclusive, obrigado e parabenizar novamente o trabalho da Carla e da Andressa, que é muito importante, e depois eu vou ligar para você, Carla, para a gente conversar, temos algumas coisas interessantes que eu posso passar para vocês, servirá como eu tenho o seu e-mail, eu passo um e-mail para o senhor, eu tenho o seu e-mail, isso. Aí a gente troca as figurinhas melhor. Por favor, não me trata de senhor, só porque eu tenho 148,3 anos de idade, não quer dizer que eu sou senhor. Sei que você é a minha linda cabeleira branca, né? Deixa eu aproveitar. Aliás, tem saudades, viu, do Coben. Eu já estive aí no congresso. Eu lembro aí do congresso em São Paulo. Então, aí vocês poderiam organizar aí, mesmo sendo online. Fica até mais fácil de ter ampla participação do Brasil inteiro. É uma coisa que eu vou discutir com o Márcio. Ele vai me convidar para tomar um chopp, uma caipirinha e um churrasquinho de gato. Vamos discutir, porque eu acho que é um trabalho que a entidade do Márcio teria que sair da casca e começar a trabalhar mais a fundo. Né? Porque, infelizmente, o Coben é uma marca registrada, pertence ao grupo da Fiera Milano. E eles não vão comigo mais. Tudo bem, problema deles, né, meu? Eu não estou preocupado com isso. O último evento que eu fui foi quando saiu a nova, já estava no forno, já ia ser publicado o atual decreto do Corpo de Bombeiros, de Regulamento de Segurança do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E foi muito bom. Aí eu lembro que o comandante fez algumas
uma apresentação muito boa, né? Porque antes de sair, o pessoal acho que não sabe da história, né? A lei estadual estava em trâmites dentro da Assembleia Legislativa e já tinha os oportunistas de plantão fazendo terrorismo, tá? Dizendo que era obrigatório a VCP e uma série de coisas. E aí veio o coronel falando, não tem terrorismo nenhum, até porque o Corpo de Bombeiros não tem poder de polícia, mas tinha Não tinha. Não mas tinha, ainda agora não tem. mudou. Graças Mais a ou Deus. menos. Essa briga de poder de polícia, eu defendo o Corpo de Bombeiros, o poder de polícia, desde 1980 e quebrados. Participei de um debate, um seminário na Câmara Municipal em São Paulo, e aí eu levantei para dar licença. O bombeiro tem que ter direito a pegar, chicotear o pessoal, porque se não for assim, ninguém vai fazer nada. O comandante lá, o pessoal aí, né? É verdade, infelizmente, gente, a gente sabe disso. O Márcio embargar, sabe, né? Não, mas os oportunistas estavam falando que era até sabe. prédio residencial, entendeu? Os oportunistas Mas você não resolveram desce o fazer cacete. um medo aí, até com síndicos, para conseguir clientes. Isso faltando aí uns 4 meses para a lei se tornar obrigatória, ela entrar em vigor, né? Eu lembro que ele deu uma ótima apresentação em cima disso e até alertou. Cuidado com os oportunistas, porque o bombeiro não vai sair por aí fechando prédios de tudo quanto é tipo, assim entrar sem mais nem menos, né? Hoje você pega na internet, nas redes, tem gente vendendo um projeto de AVCB por R$480. Desculpa, eu não quero ser milionário, mas fazer um sistema, um AVCB, projeto para AVCB de bom nível, de alta qualidade, por 400 não tem. Por R$400, eu vou na choperia e gasto tudo em cerveja, me perdoe, porque isso é ridículo. Não paga nem o conhecimento do engenheiro que faz isso. E a nossa equipe, eu só tenho engenheiro de alto nível. Ok. Gente, obrigado, Márcio. Vamos manter contato. Cara, parabenize, por favor, a Andressa, por mim, vamos conversar. Mande um e-mail para mim, que eu estou à disposição. Don Hernán, muchas gracias. Encantado con toda la presentación. Yo voy a hablar con usted porque yo tengo algunos seminarios y yo intento pedir la permisión de utilizar los videos, pero lo hablamos más tarde. ¿Okay? No hay problema, Alexander. Un abrazo enorme. Obrigado, Saludos pessoal. Obrigado, equipe SFPE. Até a próxima. Até a próxima. Márcio, você me deve chopp, tudo bem, não vou cobrar por essa apresentação minha, mas você vai pagar em cerveja e em filé mignon. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado, então.